Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, Conversa Elevada, episódio 5, e hoje estou aqui, além do meu grande amigo William. William, mais obrigado. Um episódio. Mais um, hein? Estamos juntos. E também estamos com um convidado super especial, Vitor Zanata. Vitor, bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E o Vitor aceitou um convite de última hora, né? Foi rápido. Às vezes a gente consegue confirmar com o convidado com muita antecedência, às vezes não. Às vezes não. Então foi ontem, né, meu? Ontem, Vitor, amanhã, quer vir? Quero. Então... Às vezes a espiritualidade ajuda. 48 horas a gente conseguiu. Perfeito. Vitor, então, estamos muito agradecidos da sua presença aqui. Vai ser muito legal. O tema é muito importante, esse tema, né? Nós vamos falar hoje sobre a origem da doutrina espírita. Então, acho que é muito importante para quem já está acompanhando o canal, já viram alguns conteúdos, agora vai entender um pouquinho de onde surgiu isso. Não é coisa da nossa cabeça, né? Então, tem uma origem, né? Tem uma origem. E, pessoal, para quem não sabe, né, o Vitor, ele é um dos expositores lá da Seara Bendita, é uma instituição que a gente vem falando bastante aqui no podcast. E o Vitor também é escritor, né, Vitor? Eu escrevi um livro. Maravilha. Vitor, apresenta seu livro e se apresenta. Deixa eu primeiro de mim, né? Eu sou cria da Seara Bendita, essa que é a verdade. Eu cheguei na Seara Bendita, acho que eu tinha 5 anos de idade, pra vocês terem ideia. Minha mãe era espírita, meu pai era padre. Meu pai foi padre de verdade mesmo, padre de rezar a missa. E minha mãe era espírita, a vida inteira espírita. E desde pequeno que minha mãe nos levava a centros espíritas. Um deles é a Seara Bendita. Como é que eu sei que eu ia quando eu tinha 5 anos? Porque eu tenho até hoje uns livrinhos do Roque Jacinto, o Grilo Perneta, são livros espíritas para crianças. Eu tenho até hoje com o selinho da Seara Bendita que vendia ali, não tinha nem aquele prédio ainda. Que legal. Seara Bendita é uma escola, acho que mais do que um centro espírita, Seara Bendita é uma escola. Então eu fiz todos os cursos da Seara, ainda hoje faço cursos, a gente comentava aqui há pouco o tipo de cursos que tem ali. Sim. Mas eu tenho uma vida profissional fora da Seara, eu trabalho normalmente, na Seara eu sou expositor do Evangelho, eu sou expositor de ensino, eu trabalho no P3E, que é um passe de desobsessão, trabalho no apoio mediúnico, que eu acho que é um curso, ele não é um curso, ele é um meio curso, meio trabalho, que é fantástico para o desenvolvimento mediúnico dos trabalhadores da Seara. E no meio da pandemia eu escrevi esse livro, que chama Lição Além da Vida, é um romance. Deixa eu mostrar aqui. Apresenta na câmera e tal, tá bom, hein, Vitor? O pessoal ver direitinho. Pegou? Maravilha. É um romance espírita, é um romance bem simples de ler, bem tranquilo. As pessoas que leram gostaram bastante, porque fala um pouco do básico do espiritismo, disso que talvez a gente vai falar aqui hoje, né? Sim. Um pedaço. Mas ele também traz de uma maneira muito fácil, tentei usar uma linguagem mais contemporânea, porque a gente também conversava disso há pouco, que o espiritismo tem uma linguagem que às vezes é doída, né? Uma linguagem mais difícil de entender, é difícil de compreender, as pessoas até param de ler espiritismo por conta disso. Acho que agora você tem autores muito mais legais, muito bons, né? O José Carlos de Luca, que tem uma linguagem muito mais tranquila, muito mais fluida, bacana, assim. É isso que eu faço. Maravilha. Olha, então tá... Claro, eu pedi para você se apresentar, porque a gente vem esquecendo nos últimos episódios, né? E pedi pro convidado, mas também para chancelar também o porquê do convite, né? Então quem tá vindo aqui, quem nós estamos convidando, sempre é ou por indicação, ou nós os conhecemos, e são pessoas que realmente são gabaritadas para falar sobre os assuntos, que são assuntos importantes, né? Então tem que ter um cuidado ali com quem vai falar, garantindo que o que está sendo apresentado, né, Vitor, é a realidade da coisa. Então, muito legal. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. E o seu livro tem na Amazon digital. O digital tá na Amazon. Tá. O físico eu não tenho tanta certeza. Falaram que tem na Amazon. Ó, é que você não quis falar, mas eu vou falar. Tá vendendo mais do que o esperado, né? Então, isso é muito bom. É isso. Isso é muito bom. Tá vendendo bastante. Então, ó, corre na Amazon se você quiser o livro. Se não, né, eu tenho o digital também na Amazon, né? Não é isso? Se não, manda Instagram pra ele lá, o Instagram dele dá embaixo, e aí incomoda lá. O Vitor não vende livro, mas ele dá um jeito, é problema dele. Escreveu, vai ter que vender. Legal, maravilha. Vamos começar com as perguntas, ó. Vamos ajudar o canal a apresentar, mas antes disso, né, a produção já tá me avisando pra pedir pro pessoal se inscrever. Então, ó, antes de começar as perguntas, pessoal, se inscreve no canal aqui embaixo, Conversa Elevada, clica lá, deixa o sininho ativado para você receber todas as notificações, tem corte todo dia no canal, segue lá no Instagram, o Espírito Responde, e também tem o TikTok,
O TikTok tá conversa levada, tá? TikTok tá conversa levada. Depois eu conto, eu nem tô sabendo, já mudei tudo lá, tá conversa levada. Mas no site tem o blog, se você quiser estudar mais sobre a doutrina espírita, o espiritoresponde.com.br. Tá joia, pessoal? Então agora eu vou passar a bola pro William. Vamos conversar um pouquinho sobre o tema do episódio, né, William? A origem Vamos lá? da doutrina espírita, né? E estamos com uma pessoa de peso aqui, o Victor, né? Como comentou, dá aula na Seara, né? É um expositor ali, né? Da doutrina. E Victor, para a gente iniciar aqui, a doutrina espírita, em que momento ela surgiu ali da humanidade? Qual que foi ali o contexto histórico que deu elementos para que a doutrina ela pudesse ser criada? Essa pergunta é bem bacana, porque se a gente parar para pensar, nós tivemos 3 grandes revelações. Para todo mundo que faz o curso do básico, a gente sempre explica dessa forma. 3 grandes revelações que vieram para a humanidade. A primeira dela com Moisés, que trouxe as primeiras leis. Depois veio Jesus Cristo, no momento certo. E acho que a melhor resposta para essa pergunta é: o Espiritismo veio no momento que ele precisava vir. Para pensar. A gente vem lá da Idade Média, século V até o século XV, depois de Cristo. É uma idade obscura. Uma idade onde a religião se confunde com o Estado, se confunde com o poder. E onde as pessoas não tinham muita participação. Você tinha que aceitar aquilo que era dito. A partir do século XV, a coisa muda de figura. Para quem estuda história, para quem gosta de história, sabe que os momentos são bem cíclicos, né, na história. Então você sai de um momento muito escuro para um momento iluminado, que é justamente o iluminismo. E quando você chega no iluminismo, a mente das pessoas ela explode. As pessoas querem entender de onde vieram, por que vieram, por que aquilo é assim. A religião, da forma que ela era, ela já não explica mais o que ela precisava explicar. Ainda hoje, as pessoas buscam o espiritismo pela mesma razão. A ideia de, eu sou pobre porque Deus quis, ele é rico porque Deus quis. Ele nasceu perfeito porque Deus quis, ele nasceu não tão perfeito porque Deus... Esse tipo de resposta não cabe mais. Esse tipo de resposta, para a maioria das pessoas, aquelas que conseguem pensar de verdade, essa resposta não encaixa. Você quer alguma coisa além disso. Ela chega nesse momento, um momento pós-iluminismo, um momento ali do positivismo, onde toda a sociedade europeia está em evolução. Você está passando pela Revolução Francesa, pela Revolução Industrial. Então você tem uma sociedade crescendo, deixando o lado feudal para um lado mais societário, onde as pessoas têm máquinas, você tem a cultura chegando, você tem novas ideias. Então você tem Mesmer falando de magnetismo, você tem motores a vapor, você começa a falar de eletricidade, são coisas que você sabe que funciona, mas você não vê por quê. E isso causa interesse nas pessoas. Disruptivo, né, essas coisas. Perfeito, disruptivo. As pessoas começam a querer entender que aquilo funciona. Pô, como é que aquele negócio ligou? Tudo bem, funciona à base de eletricidade. Pô, mas pensa naquela época, que raios é eletricidade? O que você está falando, né? Da onde vem? Por que eu não vejo isso aqui funcionar? E alguém para pensar e fala, cara, tudo aquilo que é do outro lado, chame como quiser, do lado espiritual, como que isso funciona? Pô, eu também quero entender esse lado. E aí vem o Espiritismo. O Espiritismo ele vem trazer a fé raciocinada. Ele vem trazer a ideia de que não basta o dogma, não basta aquela ideia pronta, aquele pacotinho que você compra feito e te entrega e você não tem direito de opinar sobre aquilo. Não é mais essa ideia. O Espiritismo vem te desafiar. Ele vem no momento que ele precisava vir. Se ele viesse alguns séculos atrás, provavelmente ele seria engolido pela história. Ele não conseguiria sair dali. Ele vem exatamente, a espiritualidade prepara o momento que cada coisa tem que vir. O momento da evolução é feito assim, preparado pela espiritualidade. Acho que é isso, acho que é nesse contexto que o espiritismo surge. E a gente está falando, na verdade, de 1830, mas esse momento, né? O espiritismo nasce, espiritismo mesmo, a doutrina 1857, a publicação do Livro dos Espíritos. A publicação do livro, né? Exato, ele nasce em abril de 1857, a publicação do Livro dos Espíritos, com Kardec. Mas o espiritismo em si, mediunidade, ela sempre existiu, sempre. É importante falar isso, né, Victor? A mediunidade, ela não veio com o espiritismo, sempre houve, né? Claro que sim, claro que um monte de gente vai dizer, não pensa da mesma forma. Pô, mas Moisés subiu no alto do monte e recebeu os 10 mandamentos.
O que ele teve ali foi mediunidade. Perfeito. Ele recebeu, pode chamar do jeito que quiser, psicografia, litografia, você pode chamar do jeito que quiser. Voz direta, exato. Mas ele recebeu essa mensagem do lado de lá, do lado espiritual. Hoje isso tem um nome. Hoje isso foi estudado, é uma ciência, o espiritismo ele tem esse tripé, né, da ciência, da religião e da filosofia. Então, essa ciência é o que explica aquilo que lá atrás, antes de Cristo, 2000 anos, a gente não entendia. Agora nós entendemos. Agora a gente tem capacidade para entender o que foi que aconteceu lá atrás. Então ele nasce nessa época, Kardec vai tomar pé dessa situação em 1854, para quem já viu o filme do Kardec sabe do que eu tô falando, que ele é convidado a ver a tal das mesas girantes. Mesas girantes. O negócio deve ter sido uma época fantástica, né? Deve ter sido um negócio fora do normal. Ainda hoje existem centros que trabalham com mediunidade física. É muito mais difícil, até porque, de novo, a gente vai evoluindo. Hoje a gente não precisa mais disso. Hoje a gente tem muitas outras formas de manter essa comunicação. Então a gente não precisa mais ver as coisas levitando, ou talvez fosse até divertido, não vou mentir. Mas você não precisa mais, disso para provar. Você pega os livros do Chico Xavier, só não acredita em espiritismo quem não quer, porque o Chico Xavier, que era um cara humilde, o cara vai escrever mais de 400 obras sobre diversos temas. Não tem como você falar que aquilo não é mediunidade, que ele não estava amparado por toda uma espiritualidade. Você pode até achar que não, você pode até negar, é direito de cada um, mas não faz mais sentido. Então, assim, hoje você não precisa mais daquilo. Mas o espiritismo nasce nesta época, 1857 com a publicação. Em 1854, o Kardec é chamado por um colega, né, um amigo. Ele participava de várias sociedades de ciências ali na França. E acho que isso é bacana também. Você perguntou como é que o espiritismo nasceu. E o Kardec era o cara ideal para fazer esse troço. O Kardec era um cara que não acreditava, ele era cético, de família católica, ele era discípulo de Pestalozzi, ou seja, ele era professor. Então ele era um cara extremamente detalhista. Tudo ele baseava num método, ele precisava saber, ele precisava entender, ele precisava esmiuçar para saber o que ele estava fazendo. Ele era o cara ideal para fazer esse troço. Então, quando o Fautier chama ele para conversar e fala, você viu aí, né, em Paris, esse lance das mesas? Kardec fala para ele, vai procurar tua turma, cara, né? Eu não quero saber dessa história, isso é bobagem. Kardec fala para ele, olha, enquanto não me provarem que a mesa tem cérebro, para mim a mesa não serve para dar resposta, a mesa serve para apoiar as coisas. Mas, Vitor, só para o pessoal entender um pouco mais, essas mesas girantes, é literalmente isso, mesas girantes? Literalmente. O que era isso? A mesa, ela pulava, ela pulava? Literalmente. Hoje isso tem nome, hoje a gente entende, tipologia. Tipologia. A mesa batia, ela fazia barulhos. Então, de novo, para quem viu o filme, acho que é muito claro isso. Uma batida era A, duas batidas era B, e a princípio, tanto que quando o Fautier fala para Kardec fala, isso é bobagem, tem alguma coisa, a mesa tá ligada em algum lugar. Vocês ligaram a mesa na eletricidade. Alguém tá inventando isso. Exato, ou sei lá, a mesa tá ligada num ímã, é por isso que ela sobe, é óbvio que isso é bobagem. E o Fautier fala para ele, vamos ali na casa da família Baudin, que você vai ver o que a gente está falando. E eu não estou falando para você ir nos salões parisienses. Verdade, esse efeito das mesas girantes, ela nasce como um entretenimento. Era bacana você ir lá, ver as mesas girarem, as mesas respondiam. Mas o Fautier fala para Kardec, não estou falando de nada disso. Vem assistir uma sessão mediúnica real. Vem assistir algo sério, onde a gente vai te mostrar que as mesas respondem. E Kardec fala, olha, desculpa, eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa bobagem. Sim. Mas Kardec, ele também tá, colocado dessa forma, Kardec tá saco cheio, cara, da história do catolicismo entrar diretamente na vida ali. Porque se você parar pra pensar, a França, ela vinha de imperialismo para república, república para imperialismo, quando Kardec, nesta época, o imperador é o Napoleão III, sobrinho do Napoleão. Então, assim, ele tá arraigado daquelas ideias de liberdade, fraternidade. Então, a mente do Kardec tá cheia daquilo de, eu tenho que ser livre, eu tenho direito de falar e de ensinar para as crianças do jeito que eu quero. E vem uma
uma outra religião e diz que não, que você tem que fazer desta forma, assim, assim, assado, você pode dizer isso, você não pode dizer aquilo, e Kardec se revolta contra essa história. Num dado momento ele fala, tá bom, vou ver o que vocês estão falando. Então tá bom, vamos aí na casa dessa família e vamos ver o que raio vocês estão falando. Era visto, então, esses fenômenos, ô Victor, como algo religioso, ou era algo mais científico na época? No primeiro momento? No primeiro momento. Ou era Bobagem. puramente entretenimento? Puramente entretenimento. Ia querer tomar um café, ia querer fazer alguma coisa, ia em algum desses salões. Perfeito. Alguns salões que eram salões de café deixaram de ser salões de café para serem salões de entretenimento, onde as mesas respondiam perguntas, onde, bom, ainda hoje a gente faz isso, a sociedade faz isso hoje, vai buscar essas respostas, e aí sem desmerecer nenhum outro trabalho, nenhuma outra religião, mas as pessoas procuram isso, cartomantes, leitura da borra do café, I Ching, tarô, as pessoas procuram essas coisas. E fantástico, todo mundo tem direito de fazer o que quiser. A sociedade é livre para isso. E acho que isso que é o bacana do Espiritismo. O Espiritismo te convida a pensar. O Espiritismo te convida a refletir. O que está por trás disso? O que está por trás da borra do café? O que está por trás daquele símbolo que está te dando uma resposta? É o aspecto científico, né? Da coisa, isso. Né? Então, naquela época, as mesas, esse evento de entretenimento, foi um pontapé inicial da espiritualidade para, olhem para cá. É isso. Eu quero contar algo pra vocês. Vocês precisam conhecer algo. É isso. Só que a gente vai ter que chamar um pouquinho a atenção. Em 1948, em Riceville, as irmãs Fox começam com as batidas nas paredes. E você vê como a espiritualidade é fantástica. Elas moram numa casa, numa vila pequenininha, uma vila americana de 1848. Imagina como é essa vila americana. E aí a parede começa a fazer barulho. A parede começa a fazer barulho do nada. Cara, tinha que ser uma criança. Pra ir lá e falar, você bateu 2 vezes? Eu vou bater 2 vezes. Aí ela batia 2 vezes, a parede respondia 2 vezes. Então, assim, se tem um efeito inteligente, tem uma causa inteligente. Kardec não tem contato com as irmãs Fox, mas ele vai ficar sabendo dessa história. Quando ele chega na casa da família Baudin, ele é convidado para essa sessão mediúnica e as pessoas explicam para ele, mostram alguns textos que já haviam sido redigidos. E Kardec tem ali um momento que ele não entende o que está acontecendo, porque ele fala, como é que a mesa escreveu? Né? A mesa batia, mas agora a mesa escreve? Que mesa é essa que você tem? Não é difícil para um cara do calibre dele ver isso. Edson, pensa nisso, cara. É difícil para nós. O cara, ele estudou a vida inteira. Ele era discípulo de uns grandes mestres do ensino de Paris. É difícil para nós, imagina na época. Então, exato. Fala, cara, que loucura isso, né? É muito disruptível o que você falou. É você... Pô, sei lá, virar 180 graus. Fala, cara, você tava indo por aqui, agora vai por aqui. Tanto que ele chega na casa delas e a primeira coisa que ele faz quando vai começar a sessão mediúnica, ele entra debaixo da mesa, né? Debaixo da mesa, ele vai ver se a mesa não tá ligada em lugar nenhum, ele levanta a mesa, ele chacoalha a mesa. Fala, cara, tá bom, vocês querem fazer? Vão fazer direito. Então, me mostra aí. E aí ele manda chamar a tal das médiums, né? Porque eles falam, olha, não é só assim que funciona. Porque eles chamaram, os espíritos chamaram a atenção no primeiro momento com as mesas. Perfeito. Então, gira a mesa nos salões, faz aquela festa toda, chamaram a atenção. No minuto seguinte, as pessoas perceberam que era muito difícil você conversar com alguém por batidas. Sim. Imagina a gente fazendo podcast. Demorar alguns anos. É isso. Aí alguém falou assim, cara, se a gente colocar uma caneta num cesto, numa cestinha de vime, uma cestinha de papel, ela anda sobre o papel e ela escreve, sem a mão de ninguém. Aí o Kardec falou, como é que é, cara? Pô, difícil acreditar. Aí ele falou, mas olha, a gente já evoluiu, a gente já passou essa fase, a gente não precisa mais. Agora, os espíritos usam médiums. Médium nada mais é que um intermediário. A palavra médium significa isso, intermediário, alguém que vai fazer a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. As pessoas mistificam, acham que o médium é, sei lá, o super-homem, o Homem-Aranha, um cara de outro planeta. Exato. Disso, é só, sei lá, como o Chico Xavier dizia, é um orelhão. Ali, é o que vai fazer a comunicação. Perfeito. E chamam as médiums, são 2 crianças. São 2 crianças. A família Baudin era um casal e 2 filhas. Quem faz a comunicação são as 2 filhas. E aí eles sentam à mesa, exatamente como a gente está aqui, e Kardec começa a ver as comunicações. E aí Kardec fala, cara, não é possível, né? Não é possível, tem que ter uma coisa por trás disso aqui, não pode ser bobo assim, não pode ser simples assim. As pessoas falam muito nos 50 cadernos, né? Porque esse grupo que chama o Kardec para fazer o estudo
eles já estavam tentando fazer esse estudo um tempo antes. Talvez sem a metodologia do Kardec, sem o raciocínio do Kardec, mas eles estavam tentando entender o que estava acontecendo. Já acontecia isso antes de Kardec, sabe? Já começa... a família Fox é 1848, que eles começam a fazer. E na França, em 1850, já havia essa movimentação. Kardec vai tomar pé da situação 5 anos depois, 1855, uns 2 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. Então eles já tinham alguma bagagem. E o filme traz essa cena de 50 cadernos. O Marcel Souto, que faz um dos livros que chama Kardec, ele diz que essa história é uma lenda, que em momento nenhum Kardec vai falar de 50 cadernos. Tá? A gente fala muito das obras do Kardec. Kardec tem lá os 5 livros, o Pentateuco. Então ele escreveu o Livro dos Espíritos, 1857. Ele vai escrever o Livro dos Médiuns em 61, se não me falha a memória. Ele vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo em 64. Ele vai escrever Céu e Inferno em 65 e a Gênesis em 68. Ele morre em 69. Minha memória tá melhor do que eu pensei. Boa! E nesse meio tempo em que ele escreve todos esses livros, que ele escreve principalmente o Livro dos Espíritos, ele vai trazer toda essa doutrina, toda essa informação dos espíritos, muito baseado em algo que já tinha sido feito. E as pessoas usam essa lenda dos 50 cadernos, que ele teria estudado 50 cadernos. Mas neste meio tempo, nesses 10 anos da obra do Kardec, ele escreve uma obra que é muito mais importante do que todo o Pentateuco. Toda vez que eu falo isso, alguns espíritas viram a cara. Que é a Revista Espírita. Uhum. A Revista Espírita, ela é o que permeia a obra do Kardec. Kardec, ele não é um cara individualista. Depois que ele lança o Livro dos Espíritos, ele, em 57, em 58, ele funda a Sociedade Espírita de Paris. E aí ele vai dialogar com as pessoas. Ele convida as pessoas. Vem ver o que eu estou fazendo. Vem palpitar no que eu estou fazendo. Eu não sou o dono da verdade. Tanto que ele não usa o nome dele. Sim. Hippolyte, Leon, Denisard, ele não usa o nome dele. Ele usa Allan Kardec, que é um pseudônimo, druida, que ele teria vivido uma vida passada. Mais do que usar isso, ele não quer pôr o nome dele na obra. Porque a obra não é dele, a obra é dos espíritos. Então ele convida toda a sociedade parisiense a vir até ali discutir aquele tema. E é a Revista Espírita que dá base para todas as outras obras. E nenhuma das publicações da Revista Espírita ele publica mensalmente, todos os meses. Até, inclusive quando ele falece, ele deixa o próximo número pronto, daquele mês que ele faleceu. Ele nunca falou dos 50 cadernos. Ele nunca disse que ele recebeu 50 cadernos de ninguém. E para quem lê a Revista Espírita, Kardec é muito isso aqui que a gente está fazendo. Sim. Muito diálogo o que ele está fazendo. Então, se realmente houvessem 50 cadernos, eu acho que ele teria dito. Eu acho que ele teria escrito ali, que ele teria recebido 50 cadernos e teria feito. Mas o fato é, ele vai entender o que está acontecendo naquela comunicação, e aí quando ele acaba essa comunicação com a família Baudin, e de novo, Kardec não acreditava nessa história. Acho que isso que é legal de falar para as pessoas. Kardec não acreditava. Assim como muita gente que vai assistir esse podcast não acredita, o cara que fundou essa história, o cara que compilou toda essa informação, é exatamente como você que não acredita. O cara senta ali e fala, tá bom, só que só a tua informação da família Baudin não me serve. Eu quero ouvir de outras pessoas. E aí ele vai consultar outros médiuns. Depois que ele consulta outros médiuns, ele vai fazer um negócio que chama controle universal dos espíritos. Ele pega a mesma pergunta e remete para vários lugares, fora de Paris, fora da França. Ele coleta toda aquela informação e aí ele vai esquematizar tudo aquilo. Essa é a construção do Livro dos Espíritos. É isso, né, que ele faz. É exatamente assim que ele constrói. Tanto que ele fala assim, eu prefiro deixar fora do Livro dos Espíritos 10 verdades do que colocar uma mentira. Então ele pega aquelas respostas, todas aquelas respostas que batem umas com as outras e que fazem sentido no mundo real, ele põe no Livro dos Espíritos. Aquilo que ele não tem certeza, ele deixa do lado de fora. E, Victor, ele viajou o mundo inteiro conversando com esses médiuns? Foi só ali na região da França? Ele fica na região da França. Ele não fica só em Paris, ele vai para outros lugares, mas o que ele faz muito é correspondência. Ele manda muita correspondência para os lugares. E é assim que
ele manda e recebe essas informações e vai compilando tudo aquilo. É assim que ele faz. No final do episódio, nós estamos lendo uma pergunta na ordem. Né? Então hoje nós vamos ler a quinta pergunta do Livro dos Espíritos, porque depois a gente vai fazer um cortezinho para deixar no Instagram. Fantástico. A gente tá esperando juntar umas 10 para soltar todos de uma vez. Legal. E tiveram uns preguiçosos igual eu, que não gostam de ler muito, os caras vão ver o Livro dos Espíritos pelo menos ouvindo, né? E então só para vocês saberem que é assim que foi feito, né? Não foi um cara que resolveu escrever do nada, vou pôr o que eu acho aqui. Não, realmente ele distribuiu as perguntas para vários médiuns de vários lugares. Diversas fontes, né? Diversas fontes. E ele recebia as respostas. E se batesse as respostas, tivessem a mesma resposta, ele entenderia como válido. Então é um processo científico, né? Científico. É um processo científico. Literal. Então o espiritismo, a doutrina espírita tem essa característica, né? De ser uma fé raciocinada. Peraí, isso aqui faz sentido, da onde vem, quem falou isso, por que falou isso, e tem as respostas batem. Né? Então, ok. Ou seja, só assim para convencer alguém cético como o próprio Allan Kardec. Perfeito. Eu acho que o que faz, você falou assim, né? Se apresenta. E aí eu falei tudo que eu fiz. Tudo que eu estudei, tudo que já fiz, sei lá, mais de uma centena de palestras em casas espíritas, mas se fica um convite, vai atrás da informação. Se você não acreditar em alguma coisa, vai atrás da informação. Esse é o convite que Kardec fazia. Kardec falava, isso aqui que nós compilamos, que os espíritos trouxeram, é uma ciência em progresso. E o mais bacana de tudo isso é que a gente está, sei lá, 170 anos, 168 anos, sei lá, 170 anos, sou ruim de conta. Depois que ele escreveu o Livro dos Espíritos, e ainda hoje não tem nenhuma falha. Você não consegue pegar uma pergunta do Livro dos Espíritos que você diga, não, isso aqui é bobagem, isso aqui cientificamente foi provado, isso aqui é bobagem. Muito antes, pelo contrário. Muitas coisas que Kardec dizia lá, que os espíritos disseram para ele lá atrás. Em 1800. Hoje se comprovam. Né? Bóson de Higgs, que eles falavam assim, cara, o átomo é a menor partícula? Ele vai perguntar no Livro dos Espíritos, porque, cara, ele queria saber tudo. E os caras falam, não é a menor partícula, tem uma partícula menor do que essa. Cara, em 1858 eles não tinham ideia do que a gente estava falando. Cento e tantos anos depois, alguém vem provar aquilo que os espíritos disseram para o Kardec lá em 1857. Pô, é fantástico você pensar nisso. Sim. Isso é fato. No meu caso, foi o primeiro livro, né, espírita que eu li, foi o Livro dos Espíritos. E eu sempre fui uma pessoa muito crítica, muito cética com algumas coisas, e realmente eu queria respostas. Então, às vezes, alguns momentos, algumas religiões por onde eu passei, eu tinha perguntas, tinha dúvidas e não era respondido. Isso aqui não compete a gente, isso aqui não precisa pensar nisso, se preocupa com isso. Poxa, mas eu existo, se a dúvida veio na minha mente, eu acho que ela merece uma resposta. Talvez não agora, talvez não do jeito que eu quero ouvir, mas se a pergunta existe, eu acho que existe uma resposta. E a doutrina, no meu caso, sanou isso, né? Então, foi maravilhoso você ler um livro com é um livro muito fácil de ler. Fácil. Você vê uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta. E não são respostas longas, né? São respostas bem diretas. Isso para quem está nos ouvindo, né, que o Livro dos Espíritos não é corrido, não é uma história, não é um romance, por exemplo. É literalmente qual é a pergunta e qual é a resposta. Qual é a pergunta? Esse é o modo filosófico do Livro dos Espíritos, é um diálogo. Exato. Ele realmente faz um diálogo com os espíritos. E pergunta desde da pergunta 1, né, o que é Deus, até qual é a menor partícula. Ou seja, peraí, nesse livro tem tudo isso. Mil e quantos, meu Deus? 1857. 150. Não, 1018 perguntas. 1018 perguntas. Exato, ou seja, tem de tudo. Possivelmente aquela dúvida que você tem, que está assistindo a gente, possivelmente tem algo muito próximo aqui com a resposta. Tudo que quer saber. Ele pergunta sobre Deus, ele vai perguntar sobre mundos habitados, ele vai perguntar se os espíritos são todos iguais, então a partir da questão 6 você vai encontrar a escala dos espíritos, que os espíritos didaticamente dividem ali para o Kardec entender quem é quem. Ele vai perguntar de sonho, de anjo da guarda, de demônio. Ele quer saber tudo que um ser humano quer saber, né? E um ser humano com base católica. Ele tinha base católica. Essas perguntas. Por isso que eu falo que eu dou aula no básico. E tem muitas perguntas. Você começa a dar aula, primeira, segunda, terceira aula, as pessoas começam a fazer todo tipo de pergunta. Você fala, calma, essa pergunta vai ser respondida pelo Kardec.
né? Ele também fez essa pergunta, né? Se você esperar chegar ao final do curso, você vai ver porque ele fez exatamente essa dúvida que você tem na cabeça. O Kardec também tinha. O Kardec era um ser humano. É isso que é legal de falar aqui. Ele é o meio. O Kardec não é o autor do livro. O Kardec é o meio. Compilou. Exato. Ele compilou essas questões e trouxe para um material, para um livro, e muito, muito bom. Pergunta aí, William. Pergunta só. Eu sei que você tem pergunta para fazer, cara. Eu atravessei aqui. Eu sei. Mas antes de continuar as perguntas, eu acho que vale a pena a gente indicar o curso básico da Seara Bendita, até para quem não... eu não quero seguir a doutrina espírita, cara, mas só pelo fato das perguntas que Kardec trouxe nesse livro aqui, já vale a pena. Vale muito a pena. Se matricular ali, fazer o curso com a gente e discutir com a gente. E é de graça também, não tem custo algum, tá, pessoal? É muito importante. O Livro dos Espíritos. Pessoal, é baratinho o livro. Também barato. Quase toda a livraria você vai encontrar. É muito simples. O curso tem que estar em São Paulo, né? É um curso presencial, para quem está em São Paulo. A Seara Bendita no Campo Belo, né? Na Rua Demóstenes. searabendita.org.br. Perfeito. searabendita.org.br. Lá tem toda a grade de cursos, tem como você fazer as inscrições. Quanto custa o curso? Nada, zero. Zero, é grátis. Ninguém vai te cobrar nada em momento nenhum, em nenhum centro espírita. Nenhum centro espírita você vai ser cobrado. Tem muitos outros centros espíritas muito bons, muitos. A gente está falando do Caminheiros, tem uma infinidade de centros espíritas. Se tiver em outra região, manda aí no Instagram, eu te indico algum lugar aqui, porque tá falando, eu já fiz exposição até em Guarulhos. Assim, se tiver dificuldade, se estiver perto do Campo Belo, certamente tem um centro espírita sério perto da onde a pessoa estiver. Sim. Legal. Não, maravilha. Comenta um pouco, só para concluir essa parte, a gente quer fazer corte, viu, Vitor? Comenta pra gente qual que é então a importância, o que você entende, qual o nível de importância do Livro dos Espíritos para a doutrina? Cara, o Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos sabe quando você compra alguma coisa que vem um manual de instruções? O Livro do Espírito é um manual de instruções. Ele não é só um livro de perguntas e respostas. Ele é a base de tudo. Ele é o convite para que você comece a entender que existe coisas do outro lado. Mais do que isso, ele também é a base do Kardec. É do Livro dos Espíritos que ele vai escrever todos os outros livros. Então, cada outro livro é um livro do Livro dos Espíritos. Vou deixar mais claro. O Livro dos Espíritos, dentro dele, tem 4 livros. E o Kardec vai usar cada livro desse para escrever um outro livro. Então, do livro 2, ele vai escrever o Livro dos Médiuns, do livro 3, ele vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, do livro 4, ele vai escrever Céu e Inferno, do livro 1, que é o último livro, ele vai escrever a Gênese. Então, cada livro, cada tomo desse dentro do Livro dos Espíritos, ele vai desdobrar. Por isso que eu falo que Kardec era o cara perfeito. O cara tinha que ser muito chato para escrever o livro do jeito que Kardec escreveu. Sim. Não podia ter outro ser humano, não podia. Que se fosse alguém deslumbrado, o cara ia querer aparecer no livro. Se fosse alguém que não tivesse esse cuidado, o livro não seria o que ele é. Kardec foi lapidado. Sabe que há pouco eu fiz uma exposição sobre Lucas, o Evangelho de Lucas. Lucas é médico, grego, ele não tem nada a ver com os outros discípulos, ele estuda medicina, provavelmente ele fez medicina em Tarsus, ele era um cara extremamente preparado. Num dado momento ele vai escrever o Evangelho. O Evangelho de Lucas é o Evangelho que mais traz parábolas, é o Evangelho que mais traz curas de Jesus Cristo. Então, muitas das coisas que a gente sabe hoje, a gente sabe porque aquele cara foi preparado para trazer aquela informação. Kardec é exatamente isso. Kardec foi um cara que foi lapidado para trazer aquela informação no momento certo. Tanto que você vê que, a partir do momento que ele recebe a missão, em 1857, ele vai escrever o Pentateuco e vai morrer. Sim. Cara, é isso. Assim, olha, você tem essa missão, depois pode ir embora, depois pode descansar. E foi isso que fizeram Kardec. Ele é a base, o Livro dos Espíritos, ele é a base de tudo. Ele é literalmente assim, para quem gosta de romance, já leu Violetas na Janela, já leu o dos Gerações, nem me lembro mais como chama, mas para quem tiver a curiosidade de ler o meu livro, não leia não, leia Kardec. Não lê meu livro não. Lê também. Super bem recomendado. Para quem lê mesmo, assim, romance espírita, Zíbia Gasparetto, para quem lê Zíbia, vai ler o Livro dos Espíritos. Vai ler o Livro dos Espíritos. Você vai entender muitas das coisas que estão por trás dali. Ele é literalmente o pilar do espiritismo. Eu queria fazer um comentário. Eu adoro o tema e
é o seguinte, o momento que o Livro dos Espíritos me conquistou, não sei vocês, tá? Mas o momento que ele me conquistou foi alguns momentos, foi, eu acho que no primeiro momento que o Allan Kardec tomou uma bronquinha da espiritualidade, porque Cara, ele toma várias. várias broncas, porque explica pra gente essas questões, ô Vitor. Cara, ele toma várias, assim, porque ele vai retomar vários assuntos, ele vai fazer várias perguntas, e bom, a pergunta, né? Ele começa perguntando o que é Deus. Aí a espiritualidade vai lá e fala para ele, causa primária de todas as coisas. Ele não se dá por satisfeito, ele continua perguntando, até que a espiritualidade fala para ele, olha, te falta um sentido para entender o que é Deus. E isso me mostra por que eu não entendo um monte de conceitos. Repara, a gente criou o conceito de tempo, a gente criou o conceito de espaço. Porque a gente precisa desse conceito. Sim. Nós necessitamos entender o que é tempo e espaço para que a gente possa viver societariamente. Os espíritos falam para Kardec, cara, você não tem capacidade de entender o que é Deus. Eu não consigo te explicar o que é Deus, porque você não vai entender, você não tem capacidade de entender o que é Deus. Te falta um princípio. Quando eles vão falar de perispírito, quando eles vão falar de como se dá essas comunicações com o plano espiritual, de novo eles falam, cara, é difícil para você entender, porque a comunicação não se dá pela fala. A comunicação é perispiritual. O Kardec fala, cara, não entendi. É óbvio que você não entendeu. Você está começando. Exato. Você está começando. Então, assim, passo a passo. Eu acho que o que você falou é verdade. Se desafia. Você quer falar mal do espiritismo? Pô, bacana. Você quer dizer que você não é espírita? Pô, bacana. Mas leia primeiro. Leia. Vai ler esse troço. Vai ver o que está ali. Você pegar um livro chamado Que é Espiritismo, que é do Kardec, Kardec lança um livrinho que ele é a prova de chatos. Né? Que é assim, de tanto perguntarem para o Kardec o que é essa doutrina, o Kardec faz um livro menor chamado Que é Espiritismo. E ali você vai encontrar alguns diálogos de Kardec com algumas pessoas. E Kardec fala, cara, vai estudar. Não adianta você me criticar simplesmente. Vai estudar. Ele dá o exemplo de que é como se você chegasse num observatório e falasse assim, olha, deixa eu dar uma olhada aí nesse teu telescópio aí umas 2 vezes que eu quero dizer que tudo isso aí que você falou é mentira. Pô, jamais, cara. Com 2 olhadas no telescópio, você vai virar astrônomo e vai poder falar que alguém que fez toda uma teoria tá errado. Pô, vai estudar. Vai ler o que você quer criticar. Isso serve pra tudo na vida. Pra tudo. Qualquer coisa que você queira criticar, primeiro vai entender o que você tá falando, depois você critica. Serve, pô, futebol, política, religião, serve pra tudo. Tem que ter base, né? Pra poder começar um diálogo, né? Eu tava olhando aqui pra cima, nós temos todos os livros aqui, William? Não tem, não? Alguns eu levei pra casa porque eu Não, mas Evangelho. tem isso aqui, ó. Vou improvisar aqui. Tem uma Gênesis. Não, o Evangelho segundo o Espiritismo nós temos aqui, não? Ou esse que não tá? Porque foi o que eu levei pra casa. Vou fazer o meu tá em casa também. Evangelho não lá. Exato. Não, mas só pra documentar, põe, não sei que câmera que tá aí. Então aqui, nós temos o Livro dos Espíritos, certo? Nós temos o Livro dos Médiuns. Perfeito. Aí nós temos a Gênese, ficou faltando o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, é o inferno. Céu e Inferno também. Exato. E hoje tem um extra aqui, ó. Tem um extra aqui do Vitor. Então, já falamos na Amazon, hein, pessoal. Maravilha. Vamos continuar que o papo tá muito bom. E manda bala aí, William. Não, na verdade, são 2 perguntas de Allan Kardec, né? Uma é mais um ponto aí. Eu fico imaginando a dificuldade que Allan Kardec teve no meio científico, na comunidade científica, porque ele fazia partes de grupos científicos que, a partir do momento que ele começou a escrever coisas que não ia de encontro com essas comunidades, né, científica, fala um pouquinho para nós, cara, como que foi esse processo? Até porque ele usou até um outro nome, como você comentou, ele usou Allan Kardec, mas não é o nome de nascença dele. Não é. O Hippolyte, que é provavelmente não é essa a pronúncia, né, porque ele é francês, mas é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era realmente membro de diversas sociedades científicas ali em Paris. E ele era muito respeitado por isso. Sim. Porque, de novo, ele era muito chato. Ele era um cara extremamente detalhista. Então, toda vez que alguém trazia alguma coisa para demonstrar ali, Kardec era o primeiro a querer entender o que tem por trás disso. E ele era muito respeitado por isso. Quando começam a se falar das mesas girantes, o Kardec é o primeiro a dizer, isso é bobagem. Isso é bobagem, não faz o menor sentido. Isso não tem a menor razão científica de ser. E é uma época em que a França, a Europa como um todo, ela está vivendo
esse racionalismo. As pessoas querem entender o que está por trás das coisas. Elas não querem mais receber aquela informação e não ter direito a saber o que está ali por trás. E Kardec começa a ser bombardeado não só pelas pessoas físicas, mas muito provavelmente pela espiritualidade, para que ele despertasse para esse lado. Já estava na hora de trazer essa codificação, de trazer a obra para cá, mas ele não quer acreditar nisso. E aí, quando ele começa a frequentar essas reuniões espíritas, na casa da família Baudin, na casa dos Fortier, ele vai escrever o que ele escreve, ele vai, até que ele finaliza o Livro dos Espíritos. Quando ele volta na sociedade, que ele fazia parte, na sociedade científica ali de Paris, para mostrar a obra dele, os caras expulsam ele de lá, né? Falam, ó, não quero. E de novo, é o que a gente estava falando. É mais fácil você retalhar, é mais fácil você dizer que é bobagem do que você parar para ler e tentar fundamentar o teu estudo. Muita gente diz, cara, o espiritismo não tem provas. Para quem diz esse tipo de coisa, é muita bobagem. É muita bobagem, porque assim, você tem centros muito sérios fazendo comunicações mediúnicas. Você tem todos os livros do Divaldo, do Chico Xavier, da Ivone Pereira. São livros que foram dados pela espiritualidade para que o ser humano tivesse um pouco mais de saber sobre o outro lado. Não dá para você imaginar que um cara escreveu 400 obras, sendo que o Chico Xavier era quem o Chico era. Todas as cartas que o Chico escreveu para as mães, com aquela riqueza de detalhes que ele escrevia, né? Nome das pessoas, apelido das pessoas, datas em que os eventos aconteceram, assinatura das pessoas. Já fizeram até esse teste de pegar as cartas e ver primeiras vezes. E as pessoas falam, eu não acredito. Verdade, porque você não foi atrás. Porque você não quer saber. Vai chegar um momento em que a evolução vai te levar para isso. Existe um outro lado. A vida não é só isso. Não faz sentido que a vida seja só isso. Talvez essa seja a maior mensagem do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele está baseado numa série de ideias. Da existência de Deus, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, na continuidade da alma, daquilo que a gente chama de reencarnação, na lei de causa e efeito, na busca pela perfeição, na busca pelo progresso. Todos esses são temas que o ser humano pensa todo dia. Todo dia a gente pensa. Quem nunca perguntou da onde eu vim, para onde eu vou? Por que eu nasci aqui? Por que eu nasci nessa família? Por que eu convivo com estas pessoas? Cara, você acreditar que tudo isso é obra do acaso faz menor sentido. Faz menor. Você tem esse direito? Claro que você tem. Óbvio que você tem. Você tem direito de fazer o que você quiser. Sim. Uma hora a onda da evolução vai te empurrar. E aí você vai entender do outro lado. Eu gosto muito de Divaldo. Divaldo falava isso, né? Quando você pode ser espírita, você pode não ser. Quando você morrer, você vai reencarnar. Não importa em que você acredita. Não importa a sua religião. Exato, né? É a sua crença, não importa. E eu acho que assim, você tem toda a liberdade do mundo de acreditar naquilo que você quiser acreditar. E acho que todas as religiões merecem respeito. Principalmente aquelas que têm Jesus Cristo como base. Perfeito. Todas elas que estão ali, elaboradas, baseadas em todos os ensinamentos que Jesus Cristo traz, todas elas merecem respeito. Todas elas. Não importa qual é a sua doutrina, o que você pensa. Todas elas. Se você faz a caridade, se você é uma pessoa boa, você pode até não ter religião. Conheço um monte de gente que se diz ateu e é mais caridoso do que muito espírita. Mais do que muita gente. Né? Muito. Então, eu acho que é isso que é o bacana. Hoje você tem direito de pensar no que você quiser. E é bom também reforçar que, infelizmente, muita gente não sabe por falta de conhecimento, porque também não vai atrás, né? O espiritismo, ele é cristão. Cristão. Tem gente que acha que espiritismo não acredita em Cristo, pelo contrário. A base, a moral, os ensinamentos de Jesus Cristo é o que transforma, né, a doutrina espírita. Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que você está usando para fazer o Evangelho no lar, que eu acho que é a prática mais fantástica dentro do Espiritismo, o Evangelho no lar. Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nada mais é do que um monte de passagem bíblica do Novo Testamento, passagens que Jesus teve aqui, explicadas à luz do Espiritismo. Nada além disso. Nada. Todos aqueles ensinamentos de amor, a parábola do bom pastor, tem 40 e tantas parábolas de Jesus Cristo, a parábola do semeador, o credor incompassivo, da viúva, o grão da mostarda. Todas elas estão ali relatadas e explicadas à luz do Espiritismo. A base do Espiritismo, a base religiosa do Espiritismo é Jesus Cristo.
Então, para quem não acredita nisso, de novo, é bobagem, é porque não foi atrás. Ou não estuda, né? Não estudou, não quis saber. E, Victor, o pessoal gosta de corte aqui, né? Então vou aproveitar aqui. As leituras das obras básicas de Allan Kardec substituem a leitura da Bíblia? Não, de nenhum, de nenhum. Eu acho que a Bíblia é o livro mais fantástico que já foi escrito pela humanidade. Ele não é... Claro, ele não é um livro... eu não quero usar esse termo, né? Que ele não é um livro sagrado. Acho que até é, sim. Ele não é um livro que foi jogado por Deus na nossa cabeça. É esse o fato. Ele foi escrito por seres humanos. Uhum. Cada livro bíblico foi escrito por um ser humano diferente e leva o nome do ser humano que está ali. Então, mesmo aqueles que não levam o nome do ser humano, foi escrito por um ser humano. Você pegar o livro dos Salmos, o maior livro da Bíblia, ele foi escrito pelo rei Davi. Então, a Bíblia ela é insubstituível. Você pegar principalmente o Novo Testamento, a partir do momento da chegada de Jesus Cristo, que você tem ali Mateus, Marcos, Lucas, João, depois disso você vai entrar em Atos dos Apóstolos, todas as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, até finalizar no livro do Apocalipse, isso é insubstituível. Isso é substituível. Para quem realmente busca um consolo, isso é insubstituível. Acho que até para você entender o Espiritismo como consolador prometido, porque na Bíblia Jesus vai falar exatamente isso. Num dado momento, Jesus está lá tentando explicar para os apóstolos que ele vai embora, e Jesus fala isso várias vezes, as pessoas não entendem, mas ele diz para os apóstolos, olha, vai chegar uma hora que eu vou embora, vai acontecer isso, eu vou embora, mas fica tranquilo, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou deixar para vocês o consolador prometido. Ele traz características desse consolador, né? Traz, claro que sim. Ele vai falar do consolador prometido que vai vir explicar aquilo que já tinha sido dito, que vai retomar esses ensinamentos, só que no momento onde as pessoas conseguem entender aquilo que hoje estava obscuro. É óbvio que isso é uma doutrina, que isso não é uma pessoa, o Consolador. E ele comenta até que vai perpetuar para sempre, vai ficar com a gente sempre. Depois que ele vier, depois que o Consolador chegar, ele não vai mais embora. É óbvio, é a cultura. É algo que não tira de você. Se você pensar nisso, o Espiritismo faz muito sentido. Você chegou aqui sem nada. Você vai embora sem nada de material. Mas aquilo que você construiu de conhecimento, isso vai com você. Isso ninguém vai tirar de você. Você pode ser preso, igual o Nelson Mandela foi, você pode ficar isolado do mundo, você pode trabalhar lavando pessoas com hanseníase, como a Madre Teresa fez. A tua cultura ninguém tira de você. Você pode isolar o cara na maior prisão da Rússia, no meio do gelo. A cultura que aquele cara tem, ela não vai embora dali. Aquilo que ele pensa não vai embora dali. E é isso que a gente leva daqui. Acho que é isso que é bacana de pensar. E é isso que Jesus Cristo diz ali. É na Bíblia que ele vai te falar do Consolador prometido. É lendo a Bíblia que você entende o Espiritismo como o Consolador prometido. E o Consolador no sentido de consolar mesmo, no sentido de te explicar o que você está fazendo aqui. Eu trabalho num passe de desobsessão. Eu gosto muito de dizer isso, que você só é feliz quando você entende. Você só deixa alguma coisa para trás quando aquilo fez sentido para você. Você pode, e isso é uma máxima da sociedade, você aprende pelo amor ou pela dor. Por um dos dois você vai ter que aprender. Como é que você aprende pela dor? Passando pelo problema. Como é que você aprende pelo amor? Tirando uma lição desse problema. É o lado consolador. Cara, eu queria fazer um adendo aqui. Não, depois dessa aula eu fiquei ensinada. Não. Já convi mais uma vez de participar de outros episódios. Não, sim. Mas eu quero reforçar, porque o Walter esteve aqui no penúltimo episódio, né? Sim. O Walter falou um pouco da questão dele de vir, né? Ele era como que é o nome? Catequista, ele era praticante, católico, praticante, que ele gosta ele de era bem usar ativo era bem ativo. Comunidade ali. E ele falava dos medos que ele tinha, né, de se aprofundar e conhecer a doutrina espírita. Você falando e dando essa ênfase que nós já sabemos, entre aspas, mas é muito bom o pessoal ver essa questão da importância da Bíblia, porque o pessoal pensa que não, o espírita não usa a Bíblia, só quer ouvir espírito, só quer, nem pode, isso é pecado. Gente, calma aí, é baseado na Bíblia. Claro, tivemos alguns livros aqui codificados para ajudar, né, nesse novo momento, que esses livros o conhecimento desses livros vão perpetuar, como foi dito agora com relação a esse Consolador prometido, né? Então, gente, eu tô curioso, eu quero conhecer um pouco mais da doutrina espírita. Vou usar a Bíblia? Vai usar a Bíblia. Vai, claro. Não precisa achar que vai ter uma lavagem cerebral, não vai ter. Você vai conhecer coisas para agregar, para acrescentar,
e talvez entender de forma um pouco diferente o que você já conhece de outras, talvez religiões, enfim, né? Não, doutrina não é uma religião, mas, né, de certa forma, vamos pensar que se for, você vai acabar agregando conhecimento, né? Então não vai apagar o que você estudou sobre Bíblia. Não é... Se você parar pra pensar, depois você termina o curso básico, você é convidado a fazer o curso evangélico. O curso de estudo sobre o evangelho. Então, assim, são 3 anos lendo a Bíblia Sagrada. Lendo ali o que está ali, naquele texto. E hoje, a Seara Bendita, ela tem um presidente que está há pouco tempo, que é o Germano, que é um cara fabuloso, um cara fantástico. O Germano, ele trouxe para a Seara Bendita algo que, não vou dizer que faltava, porque a Seara sempre teve, mas acho que ele trouxe isso muito mais forte, que é o lado de abraçar as pessoas, o lado de acolher as pessoas. O Germano tem muito isso, assim. Eu gosto muito do Germano pessoalmente. E o Germano dá muita ênfase no curso do evangélico, né? As pessoas já vieram nos falar, os diretores da área de ensino, de que a Seara Bendita, ela preza muito mais que você faça primeiro o curso evangélico para que depois você faça o curso mediúnico. Porque você só vai ser um bom trabalhador de centro espírita se você tiver a base do evangelho, se você entender quem foi Jesus Cristo, qual foi a mensagem que esse cara veio aqui trazer, né? A mensagem de amor, a mensagem de união que esse cara trouxe. Você pensar, a gente falou das 3 revelações, você vem de Moisés com 10 mandamentos. Jesus Cristo chega aqui e fala, cara, tá bom, vocês não têm capacidade de entender 10 mandamentos, eu vou dar só 2 pra vocês. Na verdade é 1 dividido em 2, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E ama a Deus sobre todas as coisas. Se você entender isso, já tá bom demais. Não, maravilhoso. Desculpa te cortar. Eu quero pedir mais uma informação aqui do Vitor, que vai fugir um pouco do nosso lente. Tem uma colinha que todo mundo sabe, né? Mas eu quero fugir dessa colinha, William, rapidinho, cara. Você comentou algo que tem muita gente que vai assistir esse vídeo e realmente não conhece a doutrina espírita. Tem muita gente que já conhece, então, né, enfim, todos são bem-vindos. Mas eu vou te pedir para falar uma coisa, dar uma ênfase em um ponto que você falou aí, Vitor, muito legal. Você falou assim: olha, a gente chegou sem nada, vamos embora sem nada, mas o conhecimento a gente vai levar. Como assim, conhecimento a gente vai levar? Se você parar para pensar, olha o quanto a sociedade evoluiu. Sim. Se não existisse reencarnação, se não existisse a pluralidade das existências, toda vez que alguém nascesse, ele nasceria do zero. Ele nasceria sem conhecimento nenhum. E você vê, pelo tanto que a gente evoluiu, sei lá, nos últimos 100 anos, a gente evoluiu mais do que nos últimos 2000 anos. Nos últimos 50 anos, a gente evoluiu. Nos últimos 20 anos, a gente evoluiu mais do que toda a história da humanidade. De onde veio esse conhecimento? Esse conhecimento é teu. Quando você chega aqui, você traz esse conhecimento. Você pode não lembrar das suas vidas passadas, mas esse conhecimento é teu. Quantas vezes você escuta pessoas que não têm nada a ver com o espiritismo dizer: nossa, meu filho tem umas sacadas, meu filho de 2 anos pega o celular e acha coisas que eu não sei fazer no celular, meu filho lê não sei o quê. A criança já, com 2 anos, ela já consegue dialogar, ela já consegue... Da onde vem isso? Toca Beethoven com 3 anos de idade. É isso, cara. É isso. Então, assim, da onde vem isso? Isso é a tua bagagem, é algo que ninguém vai tirar de você. Quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, mais teu espírito evolui. É isso que sobra. Você pode não chamar de espírito, você pode chamar de energia, centelha divina, chama do que raio você quiser, mas é isso que evolui com você, é isso que vai embora daqui. E é isso que você leva, é esse progresso que você teve. E acho que o mais bacana da gente pensar, quando a gente pensa em Jesus Cristo, que a gente estava falando, que Jesus fala assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. As pessoas acham que Jesus Cristo era um cara extremamente piegas, né? Que puxa, Jesus Cristo estava sentado num pônei cor-de-rosa, né? Espalhando purpurina e dizendo: ame o próximo, ame o próximo. Não, cara, o que Jesus estava dizendo para você é assim: a tua vida vai ser muito melhor se a vida do teu próximo for melhor. Você vai ter muito mais conhecimento, muito mais progresso se a sociedade evoluir junto. Jesus era um cara extremamente inteligente. Jesus era um orador. E era isso que Jesus falava. Presta atenção que se você mudar a sociedade ao teu redor, a tua vida muda. E isso faz todo sentido no mundo. Hoje você tem muito dinheiro, você constrói uma casa muito grande, você cobre ela de grades e põe um sistema de alarme que você não pode sair na rua. Por quê? Porque o teu irmão não tem a mesma condição que você tem. Vamos pensar em todo mundo. E Jesus nunca convidou ninguém para ser herói. Jesus não queria que você vestisse uma capa vermelha, cueca em cima da calça, e pulasse do muro para salvar as pessoas. Não. O que Jesus queria seja compreensível com aquele cara que mora na tua casa. Às vezes a gente, centro espírita tem muito disso. Centro espírita, você entra no centro espírita, as pessoas modificam.
Só de entrar no centro espírita as pessoas modificam, elas começam a falar baixo, as pessoas são todos, irmão. Aí você sai na rua, o cara tá chutando, o cara que tá sentado na calçada. Não adianta, cara. Você tem que trazer isso pra dentro de você. Você tem que tentar ser melhor o tempo inteiro. Era isso que Jesus falava. Essa é a base do conhecimento de Jesus. É isso que o Espiritismo traz. Se você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, é esse o convite que ele faz para você. Pensa nisso, como é que você pode ser melhor? Você pegar a questão 919A do Livro dos Espíritos, é a questão do Santo Agostinho, que ele fala assim, a hora que você for deitar, passa em revista o teu dia. Vê aquilo que você fez. Vê se você magoou alguém, você precisa ir lá pedir desculpa. Vê se alguém ficou bravo com você. Se você ficou bravo com alguém, se você fez isso, tenta corrigir. Porque no dia seguinte você vai ser melhor. Cara, é exatamente esse o convite que Jesus Cristo te faz no Evangelho. Tenta ser melhor um pouquinho cada dia. Isso é a base do Espiritismo. Ô Vitor, isso é o quê? É uma religião? É uma filosofia? É uma ciência? O que é o Espiritismo? Que é isso daí? Conta pra todo mundo o que é. Tudo. Kardec dizia, ele tem esse tríplice lado, né? O Espiritismo. Ele é uma ciência, porque ele estudou os efeitos da mediunidade. Ele tem esse lado filosófico, porque busca a razão do porquê nós estamos aqui, a razão do conhecimento. E ele tem o lado, eu já falei do científico, já falei do... A religião é óbvio, né, cara? Porque ele fala exatamente dessa nossa ligação com Deus, mas de uma maneira muito mais pensada, muito mais estruturada, não daquela maneira de aceitar. Kardec dizia isso. Passa tudo que você for fazer pelo crivo da razão. Quem estiver assistindo esse podcast, passa tudo isso que foi dito pelo crivo da razão. Tenho certeza absoluta que um monte de gente vai assistir isso aqui e vai falar, cara, esse cara é maluco, esse cara só falou bobagem. Um monte de outras pessoas vão falar, não, cara, aquele trecho que ele falou ali, pô, aquilo me serve, aquilo eu vou atrás, aquilo eu vou buscar informação, para ver se o que ele falou é verdade, se aquele autor que ele trouxe é real, se aquilo que ele falou que está na Bíblia, vai atrás. É assim que a gente constrói. Então ele tem esses três lados. As pessoas falam, não, o Espiritismo não é uma religião. Claro que é uma religião. Óbvio que é uma religião. Você vai lá para rezar. Muito do que a gente faz ali é rezar por nós, pelos outros. É uma religião. Mas ele tem esse lado. Ele tem esse outro lado científico de você buscar entender o que está escrito ali na Bíblia. E Jesus diz isso. Pô, evolui. Vai buscar conhecimento. Instiga o conhecimento, né? Exato, instiga o conhecimento. Até o ET Bilu disse isso pra gente, né? Vai buscar conhecimento, né, cara? Então, Maravilhoso. Maravilhoso. Ó, se prepara para a próxima pergunta. Deixa eu fazer o merchan. Tem que fazer merchan também, viu? Pessoal, vocês sabem que nós estamos em busca do 100º inscrito aqui no canal. Estamos chegando. Começamos até o momento da gravação do episódio 96 inscritos. Espero que na hora que tiver esse vídeo disponível aí, você esteja vendo um número maior. Então, aqui embaixo tem o botãozinho se inscrever, né? E clica lá, ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, quando soltamos algum corte, algum vídeo novo, você vai ser notificado, tá bom? Mas é pouquinho, não vai encher o saco, não. Então, vai lá, se inscreve. E também, né, vou convidar para você seguir o Instagram, o Espírito Responde. Estamos lá no TikTok como Conversa Elevada. O blog, oespiritoresponde.com.br. Então, se você quer estudar um pouquinho mais sobre a doutrina, muita coisa do que a gente está conversando aqui, temos lá, né? Tem bastante coisa lá, né? Para quem está querendo conhecer, né, a doutrina espírita. Então, o blog lá tá bem legal, bem bonito. Eu fingi que eu ajudei, mas quem fez o blog foi o William. E ele me inclui no projeto para ser legal comigo, né? Então, tá maravilhoso. E tem o Instagram, como já comentei. E também tem as nossas redes sociais. Tem a rede social do Vitor, né? Que é Vic Zanata. Vic Zanata. Tá aqui embaixo. Vic Zanata. Segue lá no Instagram. Livro na Amazon. Então, gente, vocês já sabem de tudo. E é isso aí. Vamos continuar, que o papo tá muito bom, Vitor. Tá bem legal. Manda um barulho, né? Qual que é a próxima aí? Vitor, na verdade, a gente estava falando sobre espiritismo, você explicou o tripé científico, filosófico, religioso, né? Falando sobre crenças espiritualistas, existem algumas por aí, né? Desde a época que nasceu lá na França, em 1850 e alguma coisa, né? Até hoje em dia. Qual que é a grande diferença entre o espiritismo dessas demais crenças espiritualistas? Acho que toda vez que você acredita que tem algo depois, que você não é só um corpo humano, que existe algo além do corpo humano, você é espiritualista. Bom, legal. Mas você pode dizer que assim, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Porque o espiritismo ele tem algumas outras ideias. Ele tem a ideia de que você reencarna, de que você volta
para cá ciclicamente, e é assim que você aprende. Você acredita que existe uma possibilidade de comunicação com quem está do outro lado, então existe essa troca, essa interação com quem está do outro lado, que são coisas que outras religiões talvez não acreditem. Então acho que essa que é a grande diferença. Você, se por si só, você acredita que existe algo do outro lado, você não é materialista. Você acredita em algo além do material, você é espiritualista. Então você pode ser espiritualista onde você quiser, acreditar naquilo que você quiser. O católico, ele é espiritualista. O cara que frequenta a Umbanda, ele é espiritualista. O cara que frequenta o Candomblé, ele é espiritualista. O cara que é crente, frequenta as igrejas evangélicas, ele é espiritualista. Essas pessoas não são espíritas, porque provavelmente não acreditam na reencarnação da alma. Ok. Acho que essa é a grande diferença. A reencarnação. Acho que a reencarnação a reencarnação, a comunicação. Algumas religiões até dizem que é completamente errado você se comunicar com os espíritos baseado em alguns textos bíblicos que diziam isso lá atrás. Acho que essa ideia da Bíblia é muito bacana. Acho que isso rende um podcast, chamar alguém aqui que é especialista, que manja disso. O cara vai falar muito melhor do que eu sou só curioso. Mas quando isso é trazido na Bíblia, você pegar o Pentateuco bíblico mesmo, né? A Gênese, Êxodo, Números, Deuteronômio, você pegar esses primeiros 5 livros da Bíblia, são livros de Moisés, a autoria é de Moisés, e ele vai dar uma série de regras societárias necessárias para a vida lá naquela época, né? Anos e anos e anos antes de Jesus Cristo chegar aqui. Isso quer dizer que naquela época aquilo estava errado? Não, não estava. Só que depois disso veio Jesus Cristo e abriu os nossos olhos. Né? Ele literalmente tira o véu dos nossos olhos e fala, olha, tá bom, vocês chegaram até aqui, agora me deixa te contar como é que funciona de verdade. Você já cresceu, você já amadureceu, você já tem direito a fazer outras coisas. É igual quando você vai ensinar alguma coisa para uma criança, você não ensina para uma criança matemática usando derivada, você não vai fazer isso. Multiplicação. Exato, cara, você vai usar o básico do básico para que a criança possa entender. Por isso que falam em 3 revelações. A revelação lá de Moisés, quando a gente estava lá naquela época. A revelação de Jesus Cristo, quando a gente estava lá naquela época. E agora a revelação do Espiritismo, quando nós estamos aqui nessa época. Tudo faz sentido. Tudo vem no momento que ele precisa vir. A espiritualidade, ela cuida desse planeta escola da melhor forma possível. Cada vez que a gente progride um pouquinho, ela melhora a lição um pouquinho. A gente demora muito para progredir por conta da gente. A gente que atrapalha. A gente que cria esse obstáculo. É isso, é o livre-arbítrio. Exato. Você foi criado para ser perfeito. Você pode atrapalhar o quanto você quiser. Uma hora você vai chegar na perfeição. Somos nós, seres humanos. Né? E, Vitor, eu já ouvi falar pessoas comentando que o espiritismo não tem dogmas. É verdade. A gente, em teoria, né? Então, sabe que eu faço curso de atendimento fraterno, e outro dia a gente estava discutindo sobre isso, rituais. Que o espiritismo não tem rituais. Claro que tem, óbvio que tem. Óbvio que tem. Passa um ritual. Óbvio que tem rituais. Mas o espírita também é um cara chato. Assim como toda religião tem cara chato, o espírita também tem cara chato, é verdade. Então, assim, a gente gosta de dizer que não tem dogmas. Vou só trazer o Vitor, cara. O Vitor falou umas 4 coisas aqui que eu falei, cara, eu sempre ouço o pessoal falando que é isso e eu não concordo. E o Vitor tá falando agora conforme o que eu penso, cara. E tá muito bom, cara. Essa questão da religião, não. Muita gente fala, espiritismo não é religião. Não é só religião. Exato, não é só. Mas o pessoal fala, não é religião. Eu falo, cara, você... É meio que você tá querendo colocar num patamar muito diferenciado. Achando que é ou não precisa, não é o intuito. Mas eu acho que o ser humano é uma coisa dele segregar essas coisas. Cara, a ciência e a religião hoje ela é separada porque quem segregou isso aí é o homem. É isso, cara. Entendeu? É isso. Então, acho que é um pouco disso. Até dentro do espiritismo tem pessoas que quer segregar. Sabe que eu acredito muito nisso? Que um dia o espiritismo vai acabar. Porque o espiritismo vai virar ciência. Ciência mesmo que você comprova. Ciência que as pessoas vão tocar. Você pega os livros aí do Chico Xavier... E ele diz que, sei lá, nos tempos futuros, talvez a gente tenha aparelhos que a gente possa se comunicar com a espiritualidade. Sei lá, se vai ser assim. Então, veja a hora de chegar a isso. Você não vai precisar mais do intermediário, você não vai precisar do médium. E é o que você falou, a gente criou essas coisas. Ah, não, porque o espiritismo não tem dogmas. Claro que tem, cara, claro que tem. O espiritismo, ele tem seus erros, seus acertos, igual todas as religiões têm, igual todas as filosofias têm. Até porque, assim, Kardec criou e jogou, e falou, cara, segue daqui pra frente, eu fiz a minha parte. Aquilo não é estanque.
Kardec não disse, olha, tudo que você precisa saber está aqui dentro. Não, ele mesmo diz, cara, vai ter uma série de outras obras que vão completar essa obra. Por isso que muita gente diz, o Chico Xavier é a reencarnação do Allan Kardec. Sei lá se o Chico Xavier é a reencarnação do Kardec. Pouco importa, mas o fato é, ele completa a obra do Kardec? Claro que ele completa. Tudo que ele completa. Assim como Eurípides Barçanufo, Divaldo Franco, o Haroldo Dutra Dias hoje, o José Carlos de Luca, cara, são caras fantásticos que trazem toda essa informação, toda essa bagagem para dentro desse pilar que o Kardec criou. Nós vamos entrar agora em umas perguntas, Vitor, que falam um pouco mais da expansão da doutrina pelo mundo e aqui no Brasil. Mas antes eu vou pedir permissão de novo, né, para fazer um extra aqui, cara. Enfim, Kardec foi destinado a fazer essa codificação. Pode responder com base no achismo, tá, Vitor? Aqui agora virou bate-papo. Depois a gente volta para as perguntas. E se não fosse Allan Kardec? Leon Denis, todo mundo diz, né? Você já leu Leon Denis? A espiritualidade diz isso para Kardec diretamente. Fala, cara, você tem o direito de escolher. Se você não quiser, tem outro preparado. Ele foi convidado, né? Exato. Acho que essa é a grande sacada da coisa, que eles falam para Kardec, quer fazer? Se você quiser, é você. Você é o primeiro da lista. Se você não quiser, tem outros. As pessoas acreditam que fosse Leon Denis. Perfeito. Leon Denis, acho que ele era chato que nem Kardec era chato. Perfeito. Ele era ali. Ele fez bons livros também. E a questão... O Problema do Ser, do Destino e da Dor é um clássico, um negócio fabuloso, esse livro do Leon Denis. Para quem nunca leu, leia, depois que você já lê a base, depois que você tiver algum conhecimento, leia o Leon Denis, que é um negócio... Não, e o legal que, óbvio, né, nós sabemos disso, eu joguei aqui, mas o que é muito interessante é deixar muito claro que tem o livre-arbítrio. Ele tinha essa missão, foi passado para ele, mas ele podia falar, não quero. Não vou suportar porque teve perseguição, não foi uma coisa fácil de se fazer. Né? Desde o começo que a vida dele seria reduzida drasticamente se ele aceitasse essa missão. Foi claro isso pra ele. E ele sabia que ia ser um perrengue, né? Sim. Os espíritos diziam isso pra ele, você vai ser perseguido, vai ser chato, as pessoas não vão acreditar em você, as sociedades que você hoje frequenta vão te expulsar. Os espíritos falaram isso pra ele, até pra dizer, ó, você quer, não quer, não quer. É igual quando Emmanuel chega pra falar com o Chico Xavier e fala pra ele, ó, você vai escrever aí um monte de livro. E o Chico fala, eu vou escrever livro, cara? Eu falo, você tá bobo, né? Tem um monte de gente aqui que vai escrever. Ele fala, o que eu preciso para escrever livro? E ele fala, exato, disciplina. E ele fala, mas essa mensagem era pro Chico, né? Eu gosto muito de espírita, porque espírita fala assim, não, nós precisamos de disciplina, disciplina, disciplina. Emmanuel nunca te falou isso, cara. Emmanuel falou isso pro Chico. Você precisa de muitas outras coisas, cara. Cada um precisa do seu, né? É o lance do dogma do espírita, não é? Maravilhoso. Cara, é real. Cada um tem aquilo que te cabe. Cada um tá num momento evolutivo. Perfeito. Maravilhoso. Mais diferentes, né? Cada um o seu. Maravilhoso. Muito bom, Vitor. Obrigado, viu? E vamos lá, vamos para a parte final aqui, que tem mais 30 perguntas? Tem. Calma, não é tudo isso não. Vocês têm cola, eu não, né? 39 aí. Não, você que jogou. A gente vai jogando, você vai matando no peito as perguntas aí. E, Vitor, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a expansão. Então, legal. Nasceu ali na França, em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, certo? Perfeito. A partir dali, como que foi essa expansão? Como que saiu da França e foi para os demais países até chegar onde chegou hoje? Eu falo, Kardec era um gênio, né, cara? Ele escreve o Livro dos Espíritos e ele sabia que se ele não desse uma continuidade naquilo, que ele ia morrer. Então, ele automaticamente funda a Sociedade Espírita de Paris e começa a fazer a Revista Espírita. Uhum. A Revista Espírita, ele vai convidar um monte de gente para participar ali. Acho que tem alguns principais, que é o Gabriel Delany, ele vai convidar o Camille Flammarion, que era o astrônomo, e o próprio Leon Denis. Essas pessoas vão fazer parte ali daquele meio de campo ali do Kardec. Aí ele escreve o Livro dos Espíritos e começa a mandar para os outros países. Então, tanto que vai ter o Alto da Fé de Barcelona, onde eles queimam os livros. Ele tenta espalhar os livros pela Europa para que as pessoas leiam, até porque ele já tinha contato com médiuns em outros lugares. Havia outras sociedades formadas para ler o Livro dos Espíritos. Mas você tem outros grandes vultos do espiritismo que vão buscar essa obra ali da França para trazer para outros lugares. Arthur Conan Doyle, o cara que escreve Sherlock Holmes, ele vai levar isso para Inglaterra. Você pega Ernesto Bozano, vai levar essa história para Itália. Você pega
Alexander Aksakov vai levar isso para a Rússia. Então você tem uma série de pessoas ali que vão espalhar isso. Inclusive vai chegar no Brasil. Em 1860, você pensar que ele foi escrito em 57, em 60 esse troço bate no Brasil. Ele vai chegar na Bahia, vai formar uma sociedade brasileira de espiritismo ali na Bahia, o primeiro lugar que chegou é na Bahia, e você vê como é perfeito, cara, porque a Bahia é o lugar onde existe o maior número de religiões, onde as pessoas têm a mente mais aberta, né? Pô, sei lá, talvez seja o Nordeste é o lugar talvez mais inteligente do Brasil, né? Onde as pessoas são mais dispostas a entender, onde as pessoas te abraçam de uma forma melhor. Tinha que chegar ali. A cultura chegou ali em 1860. Claro que depois você vai ter o Bezerra de Menezes, que a gente está falando que tem 6.500 centros com esse nome, né? Talvez seja o grande nome brasileiro do espiritismo, e vai surgir aí, vai seguir adiante com um monte de gente. Eurípides Barçanufo, que foi um ícone do espiritismo brasileiro. O Chico, que acho que o fato de espalhar o espiritismo no Brasil, acho que o grande culpado disso é o Chico Xavier, né? Eu acho que e tinha que ser, né? Quando o Chico escreve Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, ele tá dando um sinal claro de que, cara, era aqui que esse troço tinha que chegar. É daqui que ele vai espalhar para o mundo. Hoje ele existe no mundo inteiro. E eu até vi outro dia alguém lançou um comentário de que o número de espíritas no Brasil está caindo. Talvez seja exatamente por isso, porque as pessoas falam que o espiritismo não é religião. Então a pessoa não se diz espírita. A pessoa fala, eu sou católica, mas eu frequento o centro espírita. Eu sou evangélico, mas eu frequento o centro espírita. Eu não tenho religião, mas eu frequento o centro espírita. Então você é espírita, né? Você tá caramba. Você pode até deixar de ser espírita, mas você é espírita. Aí quando alguém te pergunta, numa pesquisa dessa, você fala, não, eu sou católico, não, eu sou ateu. Eu quero deixar registrado, eu conheço algumas pessoas que são de outras religiões e vêm buscando informações que até a própria religião delas não permite. Então elas estão meio que entendendo que, peraí, todas as respostas não estão aqui. Então eu preciso de coisas externas. Então, pouco importa esse número de, acho que é 2% de redução. Nós falamos num episódio aqui, né? Teve uma redução, eu acho que sim, tá ligado a essa questão também das pessoas elas não se identificar como uma religião, né? Mas o espiritismo ele traz essa questão de o seu lado de estudar. Né? E o brasileiro, infelizmente, tem uma cultura que ele não é fã, não gosta. É isso. Simples assim. E aí? Perfeito. Vitor, você pode falar um pouco mais daquele... Eu sei que vou fugir de novo, eu tô aqui pra atrapalhar o negócio. Tô brincando, tô aqui pra... Que vier de ideia aqui. Tá claro que as perguntas que montou foi o William, né? O William, ele montou tudo. Edson, o que você acha? Pô, tá top, vamos embora. Mas vamos lá, você pode falar um pouco dessa questão do evento, esqueci o nome agora, mas da queima dos livros? Claro, o Alto da Fé de Barcelona. A espiritualidade é fantástica, né? A espiritualidade, ela prepara. Kardec escreve o Livro dos Espíritos e ele está tentando espalhar os livros na Europa. E, claro que as igrejas da época não queriam, diziam que isso era uma heresia, que você estava indo contra a religião, falar com os mortos, que você não podia fazer isso, não sei o quê. Quando o livro chega ali na Espanha, quando ele está parado na aduana da Espanha, o arcebispo da Espanha fica sabendo da chegada deste livro. Ele já sabia da polêmica que estava ali na França. Então o que ele faz? Ele pega todos esses livros, cerca de 300 livros, leva na Praça Central de Barcelona e queima esse livro. Cara, foi o maior ato de publicidade que alguém podia fazer com o espiritismo. Né? Pô, já pensei nisso. Essa fumaça aqui. Pô, já perguntei se alguém não queria queimar os meus livros. Chama atenção. Cara, essa ideia é genial. Tanto que o Kardec fica desesperado e acho que é Hermance do Foucault que vai, numa psicografia, dizer pra ele, ô, relaxa, isso aqui tá programado, irmão, isso aqui é parte da publicidade. Lembra que eu falei que você ia lançar um livro? Essa é a parte da publicidade que eu vou fazer pra você, segura aí, né? Tem uma empresa que fez algo parecido, né, anos depois, né, pegou umas latinhas aí, encheu a cidade de latinha vazia. Cara, a ideia é fantástica. Peraí, estão tomando essa bebida? Que bebida que é essa que estão tomando tanto? E é líder de mercado, hein? Líder de mercado dessa marca aí, não vou falar que ninguém tá mandando nada pra gente. E não combina muito com o tema do podcast também, mas é algo... É a mesma ideia, né? É a mesma ideia. Então, o que mostra que quem tá do outro lado, o lado que a gente chama espiritual,
são exatamente os espíritos que há pouco habitavam a Terra. Sim. Cara, as ideias de publicidade que tem do outro lado são as ideias que estavam aqui. Todo esse intercâmbio, você pega os livros do Chico Xavier, que ele fala assim, o nosso lar é uma cidade. É óbvio que é uma cidade. São os mesmos seres que, ora eles estão lá, horas eles estão aqui. Então, é óbvio que o Alto da Fé de Barcelona, depois que os espíritos falaram para Kardec, cara, você vai sofrer, você vai penar, você vai escrever o livro. Ele escreve o livro, tinha algo preparado ali. Tinha algo para fazer aquele livro ir para frente, chegar onde ele precisava chegar. E deu muito certo. Se não era um plano A, foi um ótimo plano B. Exato. Exato. A espiritualidade é muito bom, muito bom. Ô Vitor, acho que muita gente te ouve falar em vídeos, a gente ouve algumas histórias, psicografias, que falam muito do papel do Brasil dentro da doutrina espírita, né? Você pode falar um pouco da importância do Brasil no fortalecimento da doutrina, no espalhar a doutrina? Conta um pouquinho o papel de quem tá assistindo a gente em português aqui e é brasileiro. Qual o nosso papel aqui o papel do Brasil, na verdade, né? O papel do Brasil é fundamental no espiritismo. Nós somos latino-americanos, a gente tem todas as dificuldades de um povo latino-americano, nós temos uma desigualdade gigantesca, a gente tem uma afinidade religiosa que é algo fabuloso. Cara, a maioria das pessoas, se você convidar para ir num centro espírita, ela vai. Sim. Se você convidar para ir num centro de Umbanda, a pessoa vai. Sim. Se você... Cara, eu quero ver como é que funciona ali uma reunião do Candomblé. Cara, os caras que fazem a reunião são abertos para te receber. Se você tiver essa mente aberta, você vai lá assistir. Quando o espiritismo chega no Brasil, ele é abraçado. As pessoas querem o Consolador. As pessoas querem essa ideia de por que eu passo por isso? Por que eu tenho tantas dificuldades e as outras pessoas não têm essas dificuldades materiais que eu tenho? E quem te responde essa história, literalmente, é o espiritismo, dizendo, olha, dessa vez que você está aqui, você está nessa situação. Só que você já esteve em outras situações e você vai estar em outras situações. Cara, quando você escuta isso, você fala, pô, faz sentido. Faz sentido, né? É óbvio, né? Dessa vez eu nasci aqui porque é essa lição que eu tenho que aprender. Quando eu for na próxima, tem outra lição para aprender. Eu gosto muito de filosofia e os filósofos dizem que quando você quando você toma uma decisão, automaticamente você abre mão de um monte de outras decisões, né? Acho que isso é comum para todo mundo. Você fez faculdade de Direito, naquele período automaticamente você não fez todas as outras faculdades. É isso. Quando você tem essa explicação para a pessoa que está sofrendo, fala, cara, você escolheu vir aqui desta forma, desta vez. A escolha foi sua. Foi você que pediu para passar por isso. Tanto que vem daí o lance do espírita gosta de sofrer. Faz o menor sentido essa ideia. O fato é, o espírita gosta de evoluir. Então você vem para cá com aquela decisão tomada e alguém vem aqui com o livro dos espíritos, com essa doutrina e fala, cara, você está passando por isso porque faz sentido você passar por isso. Tem uma lição para você tirar daí. Você pediu, você fez um planejamento, você voltou para cá, tá tudo dentro do plano, tá tudo bem. Isso traz um conforto, cara. Você fala, pô, é verdade, é verdade. Claro que nós estamos falando aqui de um jeito bem prático. Claro. E óbvio que o Vitor, nas exposições, ele passa de uma forma pra gente, se for necessário falar isso para alguém, falar de uma forma bem carinhosa, né? Uma forma bem respeitosa. Não que não foi respeitoso, sabe? Mas é como a gente pensa mesmo, né? A gente é convidado a entender as coisas dessa forma, né? De que, olha, poxa, por que eu tô com por que eu tenho essa dificuldade? Ou por que eu nasci numa condição X ou Y? É isso. Por que uma outra pessoa não? Olha, pode não acreditar, mas essa pessoa escolheu essa condição, está dentro do planejamento, ou não que ela tenha escolhido, mas ela precisa passar por aquilo. É isso. Então a gente tem essa questão, né? Por mais que a pessoa tenha escolhido passar por isso, é importante falar que ela não está desamparada. Tá? Claro. Quer dizer que, olha, ela está nessa situação, eu vou ajudar. Então, aí. Tanto o lado espiritual, que nunca desampara jamais, quanto também o seu semelhante, né? Às vezes a pessoa está passando por isso porque precisa. Pô, mas não significa que você não possa ajudar. Pode ser uma oportunidade de você também se melhorar, né? Eu vou dar um exemplo que a gente vê muito tranquilamente aqui. Você vai sair na rua, você vai facilmente encontrar alguém realmente precisando comer. Sim. A pessoa não tem de onde tirar o almoço dela, né? Exato. Não quer dizer que ela escolheu essa situação, se vira aí.
Muito pelo contrário, é um convite para nós, né, ajudarmos, treinarmos a nossa caridade. É um ato de evolução também. Né? Você tá aqui, você não consegue sair daqui, voltar para a espiritualidade e dizer que você não teve chance de ajudar alguém. Você tem chance de ajudar alguém todos os dias. Todos os dias. E por mais que você esteja numa situação ruim, você também tem chance de ajudar alguém. Inclusive, as pessoas que mais ajudam as outras são as pessoas que menos têm. Sim. Cara, isso é fantástico. E não são só os seres humanos encarnados que se apoiam. A espiritualidade também apoia a gente aqui. Tem uma história espírita de um cara que ele era palestrante espírita, ele era uma pessoa muito boa, fazia muita caridade, e ele trabalhava numa indústria e ele acaba perdendo um dedo. Né? Todo mundo já ouviu essa história. Muito bom. E aí, quando ele chega no centro espírita, as pessoas falam para ele assim, pô, justo você, tem gente tão pior, né, que deveria ter perdido o dedo, mas você, que é uma pessoa boa, tá vendo? Pô, deve ter uma coisa errada, não sei o quê. E nessa reunião espírita, os espíritos falam para ele, cara, você pediu. Você foi senhor de engenho lá atrás e você enfiou o braço de um escravo numa moenda. Quando você chegou aqui desse lado e viu o que você fez, você pediu diversas vezes para passar por isso. Você pediu para ter o teu braço arrancado da mesma forma que você fez com ele, para que você pagasse na mesma moeda. Só que você é bom. Você está aprendendo pelo amor. Então, você perdeu um dedo. Pô, acho que essa história, ela fundamenta bem essa ideia de que a gente está amparado, o tempo inteiro a gente está amparado. Isso é uma escola, a gente está aqui por uma determinada razão, só que a gente está amparado o tempo inteiro, exatamente como um professor ampara os alunos, a gente está sendo amparado pela espiritualidade. E eu acho que a lição maior é essa, você também pode aprender pelo amor, não só pela dor. Infelizmente, todos nós, a grande maioria, opta pela dor. E várias vezes, né? Várias vezes. Várias vezes. Você vai passar por aquilo várias vezes, cara. A gente gosta disso. Mas não sei nem o que perguntar mais. O amor, ela ajuda. Vê aí, cara, o que você quer perguntar? Não sei nem o que perguntar mais. Não. Na verdade, a gente já tá chegando no final aqui, Vitor, né? Falar um pouquinho, para finalizar a última pergunta, o legado de Allan Kardec. Qual que foi esse legado que ele deixou aí para a humanidade? Porque 1857, né? Deixou as obras, deixou claro que não era fixo, que era mutável, que traria coisas no futuro, e hoje há uma discussão muito grande entre os espíritas, né, não pode sair de Kardec, não pode sair de Kardec. O próprio Kardec, como você comentou, ele nunca falou isso, entendeu? A doutrina, ela sempre está instigando a estudar cada vez mais, e até comentamos sobre erros, né, que a doutrina espírita ela também pode errar, assim como todas as religiões. Só que eu acho que a diferença do espiritismo é que ela não fica no erro. Se ela percebeu que a ciência evoluiu, desenvolveu, trouxe ali, ela se adapta e muda, né? Você falou do legado de Kardec. Você sabe que quando Kardec escreve a Revista Espírita, tem um monte de coisas que Kardec diz e desdiz na Revista Espírita. É verdade. Porque ele tá aprendendo, cara. Ele não é, de novo, ele é o meio. Acho que esse é o grande legado do Kardec. O grande legado do Kardec é, pensa, passa pelo crivo da razão. Não importa, e não estou falando só de espiritismo. Kardec te convida a isso, a uma fé raciocinada. Você quer acreditar naquilo? Acredita. Mas vai atrás. Porque se você simplesmente acreditar por acreditar, quando chegar o momento da prova e você bater de frente com aquilo, a tua fé vai pro chão. Porque ela não tem base. Você não entendeu o que você está acreditando. O convite de Kardec, e esse é o grande legado da obra de Kardec, acredita sim. Acredita. Ele fala muito em Jesus Cristo, ele faz todo o evangelho segundo o espiritismo baseado nas ideias de Jesus Cristo, mas ele fala, entende o que esse mestre te trouxe de lição. A gente fala disso, né, de que o espiritismo, talvez não, as pessoas acreditam que a gente não tem o lado cristão, não tem o lado religioso. Sim. O evangelho pro espírita, acho que é a base de tudo, inclusive pro Kardec. O Kardec traz toda essa informação sempre baseado e pautado nos ensinamentos de Jesus Cristo. E acho que uma grande frase do Espiritismo, que vem de Emmanuel, sobre Jesus Cristo e sobre essa ideia de pensar sobre a religião, é quando Emmanuel diz assim, que Jesus Cristo ele não é uma personalidade a ser adorada, algo longe. Jesus Cristo é uma realidade a ser vivida. Cara, acho essa frase fantástica. Jesus Cristo é um de nós. Ele trilhou esse caminho que a gente está trilhando, muito antes da gente, mas ele trilhou esse caminho. Por isso, ele é o maior exemplo que a gente tem. Você pegar a questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual é o maior exemplo? E a espiritualidade disse, vede Jesus.
A resposta é simples e direta. Vede Jesus. Ele é o maior exemplo que a gente teve aqui. O convite de Kardec, eu acho que o grande legado de Kardec é esse. De não só abraçar o lado religioso de Jesus Cristo, mas de entender tudo aquilo que Jesus Cristo trouxe pra gente. Maravilhoso. Incrível, E eu Vitor. tenho mais uma para terminar, fora do contexto aqui. Para quem assistiu o episódio inteiro, que eu tenho certeza que todo mundo assistiu, do começo ao fim. Eu vou voltar pro começo. Ô, Vitor, por que não tem mais mesa girante, cara? Por que eu não vejo mais batida na parede? Pô, eu queria ir num bar desse aí pra ver mesa levitando. Por que não tem mais? Porque a gente não precisa. A gente não precisa mais. A gente já evoluiu, a gente já passou dessa fase. A gente hoje tem todas as obras, tudo aquilo que foi escrito. A gente tem todas as obras do Chico, todas as obras do Divaldo, todas as obras do José Carlos de Luca, todo o ensinamento do Haroldo. Você tem tudo isso aqui à tua disposição. Você não precisa mais de uma mesa levitando para chamar a tua atenção. E de verdade, se você precisa disso para chamar a tua atenção, pô, sinto muito, a evolução passou e você não seguiu. Olha para frente, vai atrás de um livro, que você não precisa de uma mesa girando para chamar a tua atenção. É isso, cara. Maravilhoso, maravilhoso. William, tem algo mais, cara? Não, só agradecimento mesmo, Vitor. Eu que agradeço. Foi rápido, cara. Gostei. Foi rápido, né? Divertido. Maravilhoso. Vitor, só tenho que agradecer. Com certeza vamos te convidar para conversar mais sobre outros temas. Vamos sim. Foi especial demais aqui. Eu acho que para quem nunca teve um contato com a doutrina espírita, acho que vai ser um bom começo, né, para conhecer um pouco. Um ótimo começo. E fico muito feliz. E realmente foi de antemão, né? Combinamos ontem, você já tá hoje aqui com a gente. E maravilhoso. Vou finalizar pedindo mais uma vez pro pessoal se inscrever no canal. Aqui embaixo tem o botãozinho de se inscrever, assim, ativa o sininho. O espiritoresponde.com.br, lá o blog para você estudar e conhecer mais. Fala de mesa girante lá? Tem mesa girante? Tem. Fala mesa girante lá. Quem quer ver mesa... O que é mesa girante? Vai lá no blog, tem um desenho, não tem uma foto, tem um desenho simulando como era, né? E tem o Instagram, o Espírito Responde também. Tem o Instagram, William_29 é o seu. Tá bloqueado ou tá aberto pro pessoal te conhecer? Tá bloqueado. Eu acho que tá bloqueado. É assim mesmo. O meu tá aberto lá, Edson 2 litros. E o Vic Zanata, tá lá também o Instagram dele. Gente, muito obrigado, Vitor. Eu que agradeço. Cara, obrigado demais. Muito legal, cara. Muito obrigado. Muito bom. Muito bacana o que vocês fazem aqui. Mano. E é isso aí, gente. Obrigado, ó. Semana que vem nós temos Deusa Samu, quer falar? Sim, a leitura. Ó, não é semana que vem não, calma aí. Vamos voltar aqui. Hoje é você, hein? Hoje é você. Tá boa da memória. É intercalado. Entendi. Eu aprendi que agora quando é episódio ímpar é você, episódio par sou eu. Pra quem não sabe, nós temos um quadro no finalzinho que a gente lê uma perguntinha do Livro dos Espíritos na ordem. Então vão ser mais de 1000 perguntas aí, mais de 1000 episódios. A gente vai chegar lá. E hoje é a quinta, né, William? Hoje é a quinta, eu acho que tem muito a ver, embora a gente falou um pouco de história, né? A gente também contou sobre coisas importantes, cristianismo, né? Enfim, falamos muito de Deus aqui. E a questão 5 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, Allan Kardec: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E a resposta, sempre curta e muito direta: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Fantástico. Muito bom. Muito bom. Eu queria ter feito essa leitura, cara. Tô pra você. A minha vai ser muito boa também. Então, mais uma vez, Vitor, muito obrigado, viu? Você falou que semana que vem é Deusa Samu. Semana que vem é Deusa Samu também. O tema é luto. Luto, mas ela é especialista, ela é um gênio, cara. Então, Eu pude ter a oportunidade de ver palestras dela, energética, bem-humorada. Deusa foi minha professora, né? Olha só. Seara, cara, eu tive o privilégio de Deusa. Tive a Lilian que vocês trouxeram aqui, cara, fantástico. Maravilha. Então vai ser um tema muito, muito importante. Acho que muitas pessoas já perderam algum ente querido e talvez não está sabendo lidar com essa perda, com essa falta. Então eu acho que é um episódio que vai ser muito interessante para todos, né? Então fica o convite aí semana que vem. Mas vamos acompanhar a semana toda de corte aqui do Victor, ficou muito legal, vai ficar muito legal. Produção, obrigado, foi show. Valeu, senhores. E William, mais uma vez, cara, obrigado. Episódio. Tamo junto, hein? Valeu, pessoal. Então, é isso aí.